já foi uma criança indefesa. Mas o sistema a destruiu e hoje elas cresceram. Seja bem-vindo, Fernanda. Seja bem-vindo, Mili, Laís. É tudo nosso. Aí, Marco Aurélio. Aí, Já. Tudo nosso, irmão. Vamos pra cima. Aí, Marcelo. É só chegar. Humildade não ocupa espaço. Mais um de nós na voz. Traduzindo no popular o que eles falam em grego e em latim aqui na Câmara dos Vereadores. Para que você entenda. Para que você se some. Para que a gente seja uma única força, entendeu? Porque os hipócritas distorcem as nossas palavras. Hipócritas, filhos do sistema. Iludem todo o povo que luta entre si. E esse mesmo povo sonha um dia oprimir. O pobre quer ser rico, mas o rico não quer ser pobre, não. O pobre quer ser rico, mas o rico não quer ser pobre, não. Consequência do mundo dos hipócritas, quando a educação não é libertadora, o sonho do opressor. O sonho do oprimido é se tornar um opressor. Para que você não tenha esses sonhos de autodestruição, de jogar pedra no espelho, de baixa autoestima, leia. E entre vários livros, hoje eu vou fazer a indicação de um deles que eu gosto muito, que se chama O Deserto é Fértil, Dom Helder Câmara. Velhinho, era muita treta. Firmeza? Um forte abraço. Estamos começando aqui novamente Um de Nós na Voz. Salve Paulo Freire. Teve aqui agora, né, o aniversário, o patrono da educação, merecedores de todas as nossas homenagens. Mais um de Nós na Voz, para que você compreenda exatamente aquilo que ocorre aqui dentro da Câmara dos Vereadores. Porque quando você não entende o que ocorre aqui, o que acontece aqui, você acaba virando um instrumento cego da própria autodestruição. E como? Votando naquelas pessoas que agem, que constroem políticas para te prejudicar. Mas como você só liga também para a política a cada 2 anos em época de eleição, e eles também, então você não percebe que quem aperta a sua mão é quem te dá uma facada nas costas. Falando em facada nas costas, hoje foi aprovado o repasse aos empresários do transporte. Veja comigo, os empresários do transporte, até agora, desde a pandemia, já receberam mais de 280 milhões de reais. Eu estou com essa roupa aqui porque hoje foi dia de sessão. E na sessão da Câmara só pode entrar de gravata. E lá na sessão nós fizemos uma fala. Então confira, daqui a pouco a gente, depois da live, a gente vai jogar, ou antes da live, ou durante a live, a gente vai jogar um vídeo do meu pronunciamento sobre esse projeto. Então imagine o seguinte, numa sexta-feira passada, numa sexta, eles protocolaram um projeto. Esse projeto que eles protocolaram sexta à tarde não foi discutido. Na segunda de manhã ele já estava com regime de urgência. Sabe o que é regime de urgência? Regime de urgência é quando você tem vários projetos, igual tem aqui na Câmara, centenas de projetos. E um deles ganha urgência. Não, esse é tão importante, mas tão importante que ele vai ganhar a fila de todos os outros e vai ser discutido lá no plenário. Sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça para ver a legalidade, pela Comissão de Economia, de Saúde, de Transporte, de Urbanismo, de nada. Vai passar, para ser votado, porque é urgente. Para você ter ideia do que eu estou falando, o meu projeto, que se chama Renda Solidária, que eu fui lá, fiz um estudo de impacto, fiz uma adequação à lei, mostrei que o STF permite, que a lei do nosso país permite, disse de onde vai vir o dinheiro, e falei, olha, é possível a gente dar R$250, não é muito, mas já fortalece os humildes, R$250
O critério, Fernanda, para ser regime de urgência é 13 votos. 13 vereadores têm que assinar. Então, quem tem a base sempre vai poder dizer o que é urgente ou não. São 38 vereadores. Dos 38 vereadores, 20 estão na mão do prefeito. Na mão, no bolso, você que escolhe. No coração é que não é, né? O prefeito é desalmado. Vocês já viram o vídeo dele falando que odeia pobre, né? Então, ou é no bolso, é na mão, na carteira, na conta, não sei aonde. No coração não é. E ele sempre tem os 13 votos fácil. Para você ter ideia, esse projeto que eu falei de renda solidária para dar R$ 250 para as famílias mais pobres de Curitiba, cadastrados no CAD único, famílias que recebem até um salário, a maioria recebe menos de meio salário, inclusive, como as famílias do Chapinhal também, mas ali do Caximba, região devastada pelo abandono estatal. 66 milhões ia custar o meu projeto para que a gente conseguisse dar R$ 250 por mês para essas pessoas, essas famílias, por 3 meses. Fazendo aquecer o mercado local, fazendo com que as pessoas comam, vistam, se alimentem, morem. Ainda de forma precária, é claro. Mas foi aquilo que a gente conseguiu aqui. E fomos com o nosso projeto. Tá aqui, vereador, assina para nós. Ô vereador, assina para nós. Ô vereador, assina para nós. Falamos. Conseguimos 10 assinaturas ou 11 assinaturas. Não conseguimos as 13 assinaturas para colocar ele no plenário e votar. Porque ninguém entendeu urgente dar R$ 250 para as pessoas que estão passando fome em Curitiba. Pelo menos 2/3 dos vereadores não entenderam. A gente tem 38 vereadores. 10 acharam, é urgente. 28 acharam, não é urgente. Não porque realmente eles saibam que não é urgente. Até porque é urgente. Mas é porque vem de mim. Vem da oposição. E o prefeito disse, não, a oposição nada. A mim tudo. E agora, o projeto protocolado na sexta-feira, que na segunda já tinha 13 assinaturas e que já foi votado naquela semana passada já, em primeiro turno, ontem, né? Passada não, ontem, na sessão passada, ontem. Segunda-feira ganhou os 13 assinaturas, na terça já foi votado o primeiro turno e 20 e poucos vereadores votaram a favor. Apenas 11 votaram contra esse regime de urgência. Hoje, novamente, foi votado. No que consiste essa votação? Na doação de mais 100 e poucos milhões. Até aqui, o transporte público já ganhou 280 milhões. Eles votaram para dar mais 100 e pouco, 200, 300, não tem limite. Já está totalizando, em termos de doação, 415 milhões de reais para os empresários. Ah, não, Renato, mas é o transporte público, é dar para o próprio Estado, para o Estado manter a frota. Não, parceiro, não. O nome é transporte público, mas o lucro, o gerenciamento é privado. E tem uma pessoa que se chama Donato Gulim, você pode colocar no Google aí, Donato Gulim. Janta com Rafael Greca de Macedo no Graciosa Country Club. 3 dias após o aumento da passagem. Essa é a situação que a gente vive hoje aqui em Curitiba. Os donos do transporte, os empresários, pagam a banda, escolhem a música e quem dança é nós, na música deles. Eles estão extorquindo, saqueando o cofre público, o meu dinheiro, o teu dinheiro, o dinheiro dos tributos, que é dos tributos, sobretudo, das pessoas mais pobres, porque os impostos no Brasil são cobrados a mais da população pobre. O grosso do tributo, dos impostos, não está sob movimentação financeira, não está sob patrimônio, está sob consumo. Então, proporcionalmente, quando você compra seu arroz, seu feijão,
seu açúcar, óleo, macarrão, peito de frango, você está pagando muito mais imposto do que os ricos. Nós sustentamos o Estado. E o Estado, ao invés de, num momento de crise como esse, de miséria, de desemprego, de desesperança, de desespero, ao invés do Estado retribuir com os mais humildes, com os mais pobres, com quem está mais precisando, o Estado diz não para essas pessoas e diz sim para os empresários, como Donato Gulim, que desde 1950 comanda o transporte público em Curitiba. 60 anos, 70 anos. Ele está 70 anos. 70 anos, a família Gulim, dominando a maioria do transporte público de Curitiba. E estão dizendo que não dá lucro, que eles fazem porque eles são altruístas, beneméritos, são pessoas de bem. Então ali, é claro, ficando um pouco milionário, bilionário, etc. Mas isso é coincidência, porque todos os relatórios das empresas de transporte em Curitiba dizem que não está dando lucro. E justamente por não estar dando lucro, eles querem que o Estado provenha, dê o nosso dinheiro. E não é pouco. 400 milhões a gente está falando para eles. Cínicos, mentirosos, abutres, gafanhotos devoradores, pragas do Egito, gente que se alimenta da nossa miséria, da nossa desgraça para se enriquecer. Em 2013, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público do Estado e alguns vereadores, inclusive, quando abriram uma CPI aqui na Câmara dos Vereadores, abriram uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar por que ia tanto dinheiro para esses caras, para a URBS, para as empresas de transporte. E eles descobriram o quê? Que tinha vários indícios de crime, de fraude. O Ministério Público ajuizou uma ação contra essas empresas de transporte. Donato Gulim, a família Gulim era uma delas. E eles foram condenados. Licitação fraudulenta, direcionada para eles. Formação de quadrilha. Lavagem de dinheiro. E uma série de outros crimes. Falsidade ideológica e uma série de outros crimes. E eles recorreram com os melhores advogados, foram para Brasília, recorreram de novo e prescreveu. Então eles não vão ser mais punidos. Mas o fato de ter prescrito não apaga o que ocorreu, o acontecido. E o acontecido é que eles cometeram crimes para se manterem com o monopólio do transporte público em Curitiba, com o cartel do transporte público em Curitiba. E mais, sabe que a passagem de ônibus em Curitiba é R$ 8,11? Não, Renato, é R$ 4,50, você tá louco? É R$ 8,11. A gente paga R$ 4,50. Os outros quase R$ 4,00, a prefeitura paga. Então eles já estão comendo o nosso dinheiro, o cofre público, todos os dias. Cada passagem eles comem o nosso dinheiro. E sabe por quê? Porque a gente paga o ônibus, a gente paga o cobrador, a gente paga o motorista, a gente paga o pneu do ônibus que é utilizado, o diesel, a gente paga tudo. Tudo. E eles dizem, não, esse 4,50 é só para pagar prejuízo, vocês que paguem o resto. E ainda assim, quando eles dizem ter prejuízo, eles cobram ainda mais da gente. E os ônibus que eles trocam, vêm para a gente, então, já que a gente que está pagando? Não vem. Eles vendem para outros estados, para outros municípios. Então por que a gente paga o ônibus deles? Por que a gente paga tudo? Isso não tem o menor sentido. Eu só acredito nisso porque eu estou vivendo isso aqui na Câmara dos Vereadores. Porque é algo surreal. Como uma empresa extorque, saqueia o Estado dessa forma? E por que os vereadores daqui votam a favor disso? Por quê? Ah, daí a gente percebe, eu tomo lá da cá. É cargo na Rua da Cidadania. Ah, é asfalto na vila onde que eu ganho meus votos, para eu fazer moral e ser reeleito. É.
benefícios do rei. O rei dá as migalhas e os nobres, né, apoiam e os plebeus, que é a gente, se fode. Quem são esses vereadores que votaram a favor desse repasse? Está aqui o nome. Alexandre Leprevot, Beto Moraes, Ezequias Barros, pastor Ezequias Barros, Éder Borges, aquele energúmeno, Erivelton Oliveira, Erivelton, Hernani, não se engane, vote no Hernani. Quem votou se enganou. João das Cinco Irmãos, eu tenho uma loja, vendo bem, sou famoso, virei vereador. Jornalista Márcio Barros, sou jornalista, tenho Ibope, as pessoas votam em mim só porque gostam da minha voz. Ei, Brasilzão, velho de guerra. Leônidas Dias, Marcelo Faquinello, também radialista, não sei das quantas, Mauro Bobato, Mauro Inácio, Pastor Osias de Moraes, da Igreja Universal do Reino de Deus, Nori Seto, representante nipônico aqui, mas está no jogo, é brasileiro mais do que nipônico, ou tanto faz. Pastor Marciano Alves, esse pastor tá louco, meu Deus. Pier Petruziello, líder do governo. Serginho do Posto, dono de posto, não frentista. Oscalino do Povo, Oscalino, não tá muito do povo essa votação, mas o nome dele na urna é Oscalino do Povo. Sargento Tânia Guerreiro, caramba, com a arminha ali, ganha o voto na bala. Sargento Tânia Guerreiro, Polícia Militar. Sidney Toaldo, Toninho da Farmácia, dono da farmácia na vila, daí fica mais fácil, né? Dá um AS e ganha um voto. Sabino Piccolo, esse daí tá quantos mandatos aqui? 5, 7 mandatos, 7 vezes 4, 28. O cara deve estar uns 25, 26 anos aqui já. Imagine que um vereador tá aqui há 25 anos. Ri, pra não chorar. Zezinho do Sabará, Zezinho, Sabará, tá mal representado, hein, Sabará? Papo reto. Esse negócio aí de pessoa aí que ganha voto com ônibus, levando para enterro, para velório, com cesta básica, com dentadura, com cadeira de roda, nós não gosta, nós não acha legal. Quem se alimenta da pobreza e da morte das pessoas para se manter eleito e reeleito, a gente não gosta não, hein? Firmeza? Nós é pela vida em abundância, pelo bem viver. E não por mal viver, porque o mal viver dá voto. Se ligou? Estamos de olho. Mas não gosto dessas ideias aí, não. Infelizmente, essa é a verdade. 415 milhões de reais do seu bolso vai para uma ilha na Suíça, para uma conta, um paraíso fiscal, porque é assim que a banda toca. Corrupção, hipocrisia, pilantragem. Amigos do rei, o Rafael Greca tem na mão a Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores que tem o papel de fazer oposição, de fiscalizar o trabalho do prefeito, de colocar barreiras nos seus impulsos, na sua irracionalidade, na sua voracidade de poder. Mas não, ela é subserviente, ela é serviçal, ela estende o tapete vermelho. O tanto de elogio ao Greca e a sua gestão durante as votações desse repasse não está escrito. Brasilzão velho de guerra, assim tá difícil. Sabia que a primeira empresa a atuar no transporte coletivo em Curitiba, em 1949, foi fundada pelos irmãos Gulim? 1949, faça o cálculo. O nome disso é monopólio, é cartel. É uma chantagem. Olha, se não me der 400 milhões, talvez aí tenha uma greve. Se tiver uma greve do transporte público, o mundo para, porque daí não tem comércio, não tem saúde, não tem nada. Haja Uber para tanta gente. Os empresários chantageiam o Estado. O Estado repassa a chantagem para o povo e fala, ou vocês dão 400 milhões ou a passagem vai para R$8. Chantagem. Chantagem. Então vaza, mano, que nós vai contratar outra empresa. Por que não faz isso?
porque infelizmente não tem coragem e também não tem interesse, já que eles são amigos, igual eu disse. Coloque no Google aí Rafael Greca, prefeito de Curitiba, e Donato Gulim, dono das empresas de transporte, pelo menos 70% delas, das frotas, jantando juntos no Graciosa Country Club, o clube da elite curitibana. Então eles fazem acertos lá em cima e nós, meros mortais, não somos consultados se os acertos são pouco ou demais. O projeto Renda Solidária ia custar 66 milhões, meu parceiro, que perguntou aí. 66 milhões. O deles custou 400 milhões. O nosso era para dar R$ 250 para todas as famílias cadastradas no cadastro único do governo federal, Bolsa Família, pessoas que estão passando necessidade. O deles é para os milionários. E mais, o projeto que eles apresentaram aqui, no original tinha uma cláusula lá, artigo 8º, que durante os auxílios do Estado, eles não poderiam demitir ninguém. Menos mal, pelo menos, né? Sabe o que é a base fiel do prefeito Rafael Greca aqui? Base que eu digo a maioria, os vereadores que correm com o Greca de olho fechado. Sabe o que eles fizeram? Eles suprimiram, eles eliminaram, jogaram no lixo essa cláusula. Falaram, não, deixa os caras ser felizes. E as empresas de transporte já estão planejando mandar embora uns 300 funcionários. A grande maioria cobradores. Pela automatização do troco, da passagem a partir do cartão. Foda-se se é pandemia. Como já foi a postura do transporte público no início da pandemia, né? Ônibus lotado, as frotas eles diminuíram, não ofereceram máscaras, não ofereceram álcool em gel, não ofereceram um controlador de carbono que apita na hora que está saturado, muita gente respirando o mesmo ar, não ofereceram câmeras de reconhecimento, de rastreamento de contágio, não fizeram nada, mano. Fala que você foda. Amontou essa galera aí, manda trabalhar. Qual foi o resultado? O resultado foi que quem mais morreu na pandemia, em termos de classe trabalhadora, foi a classe dos cobradores e motoristas, junto com os empregados domésticos, junto com seguranças, porteiros, operadores de caixa e pessoas que tiveram seu trabalho tido como essencial, que não poderiam fazer o home office. Essas pessoas morreram. A verba do Covid emergencial, boa pergunta, Mari Proença. Onde que está o fundo emergencial do Covid, do combate ao Covid? Uma grande parte dele foi para esses empresários aí. Acredita? Estão utilizando verba de combate à pandemia para dar dinheiro para os empresários. Cabuloso. É inacreditável. É só vendo para crer. Falando em só vendo para crer, opressão na Trajano Reis, opressão no Largo da Ordem, policiamento autoritário. Mataram um jovem com um tiro de 12 pelas costas lá no Largo da Ordem. E agora estão falando que não, que deu garrafada. Não, que alguém deu um tiro errado, era para ser de borracha. Não, que não sei o que, estão tentando se explicar. Essa versão deles não vai colar. Eles vão ser responsabilizados por essa morte. Um tiro de 12 pelas costas, no meio de uma multidão, matando um jovem de 22 anos, que deixou uma criança órfã de pai, que deixou uma moça nova também, viúva, feriu outras 2 moças que estavam no local. Por que essa gente se encoraja a cometer esse tipo de crime? Porque o presidente deles, o representante deles está lá na cadeira, em Brasília. Porque o prefeito tem a mesma linha política. Porque, infelizmente, o Zé Povinho, os homens de bem... Homem de bem? Vá para aquele lugar, mano. Quem que é de bem, que se intitula de bem? Porque se você é de bem, não cabe a você dizer que você é de bem. Cabe às outras pessoas que têm um convívio com você dizerem, fora da tua presença ainda. Não, aquele cara é gente boa. Aquela mina ali é firmeza. Se você é inteligente, você não diz eu inteligente, os inteligentes. Porque isso é a primeira demonstração da sua maior idiotice. Se você é inteligente, alguém vai dizer em algum momento que você é inteligente. Para outras pessoas e eventualmente para você. Então é
a hipocrisia personificada, os homens de bem. Eu sou homem de bem. Gentinha hipócrita que endossa práticas criminais contra a população mais pobre, contra a população negra no centro da cidade. Como o jovem Mateus, que era pobre, que vinha lá da periferia, embora branco, era jovem, era pobre e foi exterminado pela polícia. Esse tipo de política a gente é absolutamente contrário. E essa política cresce. Cresce muito, principalmente em cidades como essa, em que muitas pessoas se acham melhores que as outras quando se intitulam homens de bem. Crescimento do militarismo. O Bolsonaro aprovou na comissão da Câmara dos Deputados Federais a criação de uma polícia política. A bancada bolsonarista no PL, projeto de lei 1595 de 2019, está querendo criar uma polícia antiterrorista, sob ordens do governo Bolsonaro, que é para, segundo eles, combater os terroristas. Que terrorismo que tem no Brasil? Ah, sim, o terrorismo político? Dos 600 mil mortos? Da pilantragem? Dos 400 milhões enviados aí para as empresas de transporte? E tantas outras empresas, como a JBS nos mostrou, como a Odebrecht nos mostrou, como a Andrade Camargo Correia, Andrade Gutierrez e tantas essas outras empresas gigantescas nos mostraram. Os corruptos estão em Brasília, estão aqui também, estão em vários lugares. Mas quem são os corruptores? Ah, o velho da van da vida, os empresários, os mega empresários. Ah, tá, eles são terroristas, porque atuam com seu dinheiro e poder para promover a morte, o extermínio. Ah, então é para prender eles essa polícia? Não, não. É para prender um movimento sem terra, um movimento dos trabalhadores sem teto, para prender o povo organizado em torno de lutas, como a luta por moradia e reforma agrária. O Brasil é um dos únicos países na América, por exemplo, no continente todo americano, que não fez reforma agrária. O Paraguai, que está aqui do lado, sem querer tirar o Paraguai jamais, mas, né, o Paraguai ali fez reforma agrária. O Uruguai fez reforma agrária. Os Estados Unidos, depois da escravidão, deu pelo menos alguns alqueires de terra e uma mula a quem eles humilharam. E o Brasil? O Brasil tem os coronéis, a bancada ruralista, que enche teu prato de veneno, que promove um câncer em você, no teu organismo, e que promove um câncer no país, com essas posturas e esses projetos absurdos que eles aprovam e principalmente o apoio que eles têm ao bolsonarismo, que por sua vez cria uma polícia para prender aqueles que ameaçam essas grandes propriedades que sozinhas são maiores que países inteiros. Se você sabia que tem fazendas no Brasil que são maiores que a Bélgica, por exemplo? Ah, vai para Cuba então, comunista. É, uma fazenda de um brasileiro aqui é maior que a ilha de Cuba inteira. É justo isso? Então vai você trabalhar na fazenda dessa pessoa, de trabalho escravo, já que você é fã desse capitalismo selvagem. Nós somos contra essa polícia, contra essa tendência de militarização e autoritarismo da sociedade, e a gente convida você a refletir nas suas proximidades, na sua vizinhança, na sua família, no seu círculo de amigos. Reflita e perceba os sintomas do autoritarismo que não param de crescer. Morou? E é o seguinte, falando de coisa boa agora. O núcleo periférico, a organização de base, o movimento social ao qual a gente faz parte, está organizando os Dias das Crianças na Vila Joanita, na Vila Pantanal, apoiando outros na Vila Zumbi, em Colombo, em vários outros lugares, no Bracatinga, ali no Pilarzinho, e vários outros lugares. Então, tem uma campanha de arrecadação que a gente está fazendo ali, tá ligado? Salve Klein, firmeza, salve Bill, salve salve Melanie, um salve a todos e todas que estão na nossa live. A gente está fazendo uma arrecadação, dá uma olhadinha no nosso story ali, fortalece ali com nós, firmeza? Criançada aí faz uma diferença enorme na vida delas, aí um doce, um brinquedo, uma felicidade, um sorriso, tá ligado? Eu sei disso, vivi isso, eu não li, eu não assisti, eu vivi, morou? Fortalece lá. Nacionalmente, o que está acontecendo? Mano,
Prevent Senior. Vocês estão ligados dessa fita da CPI? No resumo é o seguinte, tem uma empresa de plano de saúde, tipo Unimed da vida, que se chama Prevent Senior, de médico. Mano, médico, nada contra ninguém, pá. Mas essa classe dos médicos, não todos, mas a gente encontra muita gente pilantra, né? Lembra daqueles médicos lá que foram no aeroporto gritar para os médicos negros, cubanos, escravos, escravos? Gentinha cabulosa. Lembra dos médicos do Fantástico que faziam silicone no dedo para bater o cartão ponto no SUS, enquanto trabalhavam no sistema privado e roubavam o nosso dinheiro? Lembram? Vocês vão lembrar de várias coisas. Dos médicos ali em Londrina, no Maringá, que chamavam no grupo, nós, pessoas simples que usam os serviços do Sistema Único de Saúde, de trolls, de monstros, de anormais. Cabuloso, hein? A Prevent Senior fez testes com o kit Covid para apoiar o governo Bolsonaro, para tentar achar algum indício de eficácia desses remédios, e não conseguiu. Testou centenas de pessoas, sem consultá-las muitas vezes. E isso gerou mortes, inclusive a morte da mãe do velho da van, que é um podre, que negou a causa de morte da própria mãe para apoiar o Bolsonaro. Inclusive o médico Anthony Wong, defensor do kit, também morreu. E sua família agora está protestando por essa morte. Todos que realizaram o tal do tratamento precoce não tiveram resultado, eficácia alguma. E, gente, não tem como desconfiar disso. Pense comigo. Tem vários países no mundo. Vários países onde a medicina é mais avançada do que o Brasil. Vários países que têm mais recursos de pesquisa que o Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na China, em vários lugares. Por que em nenhum lugar do mundo a cloroquina, a ivermectina resolveu o problema do coronavírus? Nenhum lugar do mundo o kit Covid teve eficácia. Por que aqui teria? Não é de se desconfiar, no mínimo? Os donos, bem lembrado, Denise, os donos da Prevent Serve, roqueiros, são neonazistas. E por isso apoiam Bolsonaro. Então, se você vai mexer nesse negócio, aí começa a feder cada vez mais. O velho da van, aquele podre, coloca dinheiro no gabinete do ódio para robôs distribuírem fake news, fazendo você se convencer de que existe um tratamento precoce que não seja máscara, isolamento, vacina. Mas por que, Renato, que eles fizeram tudo isso? Porque para eles sairia mais caro dar condições para os trabalhadores fazerem isolamento social, e para isso eles teriam que dar um dinheiro por mês, não 300, 600 reais igual eles fizeram. Um dinheiro de verdade, 1.500 reais. Sabia que com esses 400 milhões que a prefeitura hoje repassou para as empresas do transporte, era possível por uns 4, 5 meses dar 3.000 reais para cada família que está vivendo hoje abaixo da linha da pobreza em Curitiba? Cerca de 100 famílias? Sabia disso? É, para você ver, né? É uma escolha política. Então o genocídio é um projeto, como a Mariana está nos falando aqui. O genocídio, o extermínio, as 600 mil mortes não são acidentais. Ah, foi mal, errou, não tinha o que fazer. Não, é um projeto, é um plano, é uma intenção política levado a cabo. Sabe por quê? Porque, via de regra, quem está morrendo são pessoas que recebem até 3 salários mínimos, são pessoas que usam o transporte público, são pessoas que têm um ensino fundamental incompleto, principalmente, pessoas negras de periferia, pessoas que são empregados domésticos, porteiros, seguranças, cobradores, operador de caixa, motoboy. Então é um plano, é um projeto. Quem trouxe o vírus para o Brasil? As pessoas ricas. Quem mais morre com o vírus?
as pessoas pobres, e o Curitiba é um exemplo. Saiu a última pesquisa que mostrou que os primeiros casos de Covid aqui foram nos bairros nobres, Cabral, Hugo Lang, Juvevê, alguns de Santa Felicidade também, na área nobre, os imigrantes italianos. Agora, sabe aonde mais tem pessoas internadas, infectadas e morrendo de coronavírus hoje em Curitiba? Lá no Caximba. No Caximba, a cada 4 pessoas, uma está infectada. Um nível altíssimo de letalidade, inclusive, dessa doença. Porque é um projeto. Então a Prevent Senior faz parte disso, o velho da Havan faz parte disso, e essas pessoas que estão fazendo experiências, tentando comprovar a eficácia da cloroquina, fazem parte desse projeto de genocídio. E não conseguiram, não estão conseguindo e vão ser punidos pela CPI se tudo der certo. O velho da Havan foi lá, falou um monte de merda. Pra gente acabar com isso, não basta a gente fazer uma live, não basta a gente comentar aqui, não basta a gente estar nas redes sociais. A gente precisa se organizar e estar na rua, organizadamente, massivamente, com criatividade. Sem esse negócio de um monte de caminhão, companheiro, daí vem o outro, eu represento a organização tal, e blá, 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 fala a mesma coisa. Eu represento blá, 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 a mesma coisa. Aquela vaidade, aquele ego inflado, pessoas cobiçando o lugar de quem elas admiram, pessoas mais velhas, mas ainda imaturas, pessoas jovens, já envelhecidas na tática, na forma de fazer política, estruturas empoeiradas. Não. A gente faz um convite aqui para que as pessoas se somem no ato, que vai ter dia 2 agora, sábado, 2 de outubro. Se somem a esse ato de forma horizontal, criativa, feliz, alegre, sem disputa de quem carrega mais bandeira, quem tem a faixa maior, quem fala mais lá no caminhão. Esqueçam o caminhão. Fiquem de costa pro caminhão. Vamos conversar aqui, ó, na mesma altura, ombro a ombro, olhando no olho. Vamos ser diferentes daquilo que a gente critica. Vamos antecipar esse mundo tão bonito que a gente quer criar com as nossas mãos. Vamos antecipar ele agora. Vamos ver se é possível. Vamos melhorar, reconhecendo os nossos erros, inclusive. Vamos estar juntos, lado a lado, ombro a ombro. Uma fala que vem de cima não representa a todos. 1000 falas que dizem a mesma coisa representam ainda menos. E, na minha opinião, a única faixa que tem que ter no caminhão tem que ser fora Bolsonaro. É o único elemento de convergência, de união, de consenso entre todas as pessoas. Todos estão lá para tirar o Bolsonaro. Não do sindicato X, não do movimento de identidade Y, não de nada. Fora Bolsonaro. O resto a gente constrói de igual, trocando ideia e fazendo da manifestação uma manifestação plural. Firmeza? O custo de vida tem encarecido, viver está difícil, está arriscado, e a gente tem um governo que não suporta a vida. É um governo de morte. Que não suporta a verdade. É um governo de mentiras. E a gente tem que agir com urgência. Vidas estão sendo desperdiçadas. Então vamos sentir essa dor. A injustiça praticada em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça de todos os lugares do mundo. Quando uma pessoa morre dessa forma, a gente também morre um pouco. Morou? E quando a gente salva uma vida, a gente, de algum modo, salva a humanidade inteira. Então, eu convido você, a dia 2 de outubro, a estar na nossa manifestação. Vai ser bonita, vai ser da hora, vai ser necessária. Mande uma mensagem pra gente aí, pra mim, no particular, no meu privado. Que horas vocês vão, que horas vocês vão se organizar. A gente não vai se encontrar lá na Santos Andrade direto. A gente vai se encontrar um pouco antes, fazer um encontro, e daí a gente vai caminhar
até a Santos Andrade. Venha conosco. Vamos tirar o fascismo do poder. Firmeza? Um forte, leal e sincero abraço em cada um e cada uma que acredita em mim. Porque se vocês acreditam em nós, porque a gente é coletivo, ó. Tá ali a Marielle, tá aqui o Sabota, mas também tem muita gente que constrói isso conosco. Se vocês acreditam em nós, assim como a gente acredita em vocês, eles, os nobres, os que dominam, os opressores de plantão, os bolsonaristas, eles se lembrarão de nós. Porque a gente vai ser uma pedra no sapato deles. A gente vai mudar a chave desse país. É possível. Eu acredito no nosso povo e eu acredito na humanidade de forma geral. O meu país não tem fronteiras. O meu país é um mundo. O parceiro meu que morreu falava o seguinte: o mundo que eu vivo não tem canto. Ele é uma bola. Aonde eu tô em casa. Firmeza? Aonde eu também tô em casa. Te convido. Humildade não ocupa espaço. Então vamos somar e multiplicar. Firmeza? Um forte abraço, um beijão no coração. Tamo junto. Salve, salve Danilo, satisfação. Salve, salve Berkeley. Salve, salve Mili. Olha aqui, vou fazer um pedido para vocês. Curtam, comentem e compartilhem esse vídeo depois que eu publicar, para que ele chegue em mais pessoas. Senão a gente acaba, não, eu já assisti aquela live e tal. Mas comenta lá, dá um salve, fortalece. Firmeza? Forte abraço.